O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De um modo eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegou sexta-feira, final de semana, e aqui estamos, reunidos ao redor da Palavra de Deus, escutando o Evangelho da nossa salvação, escutando a palavra que Jesus profere, que Jesus proferiu a cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, hoje a liturgia nos fala de um sacramento em especial, o matrimônio. Um sacramento muito importante para a nossa realidade de fé, né? Mas um sacramento ainda que está se deixando de lado com o passar do tempo. A gente ouviu muito bem falar nesta leitura que os fariseus eles perguntaram a Jesus, justamente para fazer uma contraproposta do que o profeta Moisés fala no Antigo Testamento. Ou seja, os fariseus perguntam: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Então Jesus vai responder que não. Porque ele responde: nunca lestes o que o Criador fez desde o início? Uniu o homem, uniu a mulher. Nós lembramos lá de Adão e Eva, por exemplo. O homem e a mulher. Por isso o homem deixará o pai, deixará a mãe, ele se unirá a uma esposa e os dois serão uma só carne. E ainda mais, Jesus chega a dizer que o que Deus uniu, o homem não separe. Né? Então aqui nós já começamos a ver um diálogo. Então os fariseus eles não entenderam, aí eles fazem essa contraproposta com Moisés no Antigo Testamento. Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio, né, para a mulher? E Jesus diz: por conta da dureza de coração. Então Jesus fala aqui do adultério, ele começa a falar do adultério. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Bom, o casamento, meu irmão e irmã, dentro da nossa contemporaneidade, existe um fenômeno em relação ao matrimônio, que é o não querer. As pessoas não querem mais aderir ao matrimônio. Por quê? Porque é permitido, é naquele mundo que tudo é permitido. Né? Nós chamamos, entre aspas, amigado, fecha aspas, que não é propriamente certo, né? Que não é propriamente dito. Não é o que aqui diz o Evangelho. Né? O homem unir-se à mulher em matrimônio. Então é o seguinte, porém, há muitos casos de matrimônios que, de acordo com a igreja, são considerados nulos, né? Porque não ocorreram da maneira livre, não ocorreram da maneira correta que deveria ocorrer.
Então, se vocês ouviram o que Jesus disse, o seguinte, olha só. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, aí ele diz, a não ser é um caso de ilegítima, de união ilegítima, ou seja, aquela união que não foi coerente com as coisas de Deus, que não, ou foi uma coisa forçada, ou foi uma coisa premeditada, ou foi uma coisa assim que não tem a ver com o evangelho, uma coisa assim que, sabe, uma união que não partilha os dois com o mesmo sentimento, os dois com as mesmas virtudes. Então é considerado, se não for dessa maneira, ou se for dessa maneira, considerado um casamento nulo, é adultério. Lembrando que o matrimônio, ele é indissolúvel. Não tem como você dizer que um casamento é falso. Não tem como, porque ele é indissolúvel, né? Porém, Jesus também disse que, para entender, só quem tem entendimento para entender essa palavra. Porque ele diz o seguinte, nem todos são capazes de entender. Existem homens incapazes para o casamento. Jesus diz aqui, ó, existem homens que são incapazes para o casamento, que nasceram assim, não querem casar, ou não têm condições de casar, né? Ou seja, não colocar uma pessoa que tem um certo tipo de deficiência, né? Que não é propriamente dito para um casamento, para formar uma família, por exemplo. Também, outros porque os homens assim o fizeram, outros se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, sacerdotes, né? Não casam por conta do reino dos céus. Entrega a sua vida por Jesus, pela missão, para evangelizar. Então não aderiram ao sacramento do matrimônio, mas ao sacramento da ordem. Também é uma vocação. O casamento é vocação. A ordem, o sacramento da ordem, também é uma vocação. O ministério, servir a Deus através do presbítero. Ser presbítero, por exemplo. Quem puder entender, entenda, disse Jesus. Esta foi a palavra de Deus hoje, nessa sexta-feira. Que todos os casamentos possam realmente ser unidos por Deus. Uma grande maioria não é. É unido pela vontade humana. Mas quando o casamento é unido por Deus, ele é alicerçado na rocha. Que assim possa continuar. Se você não é inscrito, inscreva neste canal, curta, compartilhe, evangelize. Vamos anunciar. Jesus conta com a sua presença. Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria e até amanhã, se Deus quiser.